Olá, queridos, graça e paz. Servir somente a Deus. Mateus 6, a parábola dos dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esta é uma parábola muito rica de significados. Tanto é que o evangelista Lucas usa 13 versículos para, no final, dizer o que Mateus disse. Na verdade, Lucas conta a história de um mordomo infiel, um mordomo desonesto. Mas no final, a mensagem é a mesma de Mateus, que é: há um só Deus e Senhor sobre nós. Não deixe de ler Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. E no final desse texto você verá Lucas escrevendo: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não é novidade para nenhum crente que lê a Bíblia, que não temos duas opções de adoração, de devoção, de submissão. Só Deus é o nosso Senhor. E aqui falamos do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três que são o único Deus verdadeiro. A Bíblia revela isso, de Gênesis a Apocalipse. Eu destaquei alguns versículos que nos afirmam a unicidade de Deus. Vejam só, um texto muito contundente está em Isaías. O próprio Deus falando, Isaías capítulo 45, versos 5 e 6. Diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E como eu disse, a Bíblia fala disso desde o início. A primeira das ordens dos 10 mandamentos está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, e diz: não terás outros deuses além de mim. Davi, em oração, diz no Salmo 86, versículo 10: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Jesus Cristo, além desta parábola dos dois senhores, ele também usa o texto do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, para ensinar que não há outro Deus senão o nosso Deus. Veja como o evangelista Marcos escreve, Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E para encerrarmos essa lista, porque senão não haverá tempo suficiente para essa meditação, o apóstolo Paulo, que nos dá aula sobre isso. Paulo nos ensina, Efésios capítulo 4, versos de 3 a 5. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos irmãos, nós queremos e realmente temos a obrigação devocional de servir a Deus. Mas tem um detalhe muito importante e que esse versículo de Mateus 6, 24 nos ensina. Não podemos dividir o nosso trabalho servil com nenhum outro Deus, com ninguém, com coisa nenhuma. Nada pode tomar o lugar de Deus, nem mesmo em parte. O texto diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Infelizmente, tem crente que acha que pode ter a vida dupla,
e acaba por servir a Deus no domingo de manhã e o resto da semana sequer consulta a Deus sobre os seus afazeres. Não podemos viver assim. Nossa vida também é uma só. E com minha vida, que é única, eu devo adorar ao único Deus, que de fato é o Deus verdadeiro. Então, queridos, importa sempre servir somente a Deus. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.